A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para falar a respeito do inferno. Ele existe ou ele não existe? A palavra inferno é uma palavra de origem latina, que significa prisão para espíritos condenados. O inferno também é conhecido como Hades, como Sheol, Seol e como até purgatório. Lembrando que purgatório dá a ideia de que a pessoa estaria dentro do inferno, dentro de um lugar de sofrimento, purgando os seus pecados. Mas isso não existe na Bíblia, isso é invenção teológica, invenção religiosa. O espírito de uma pessoa que não alcançou salvação, quando ela morre, ela retorna para Deus e ela é destinada a passar um tempo no inferno, nesse lugar de cativeiro, até que chegue o juízo final, depois do tribunal de Cristo, depois do milênio. Já o espírito de uma pessoa que é salva, quando ela morre, ausente no corpo dela, presente com Cristo, ela vai estar com Cristo. Como disse o Senhor para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Então a pessoa voltou, o espírito da pessoa voltou para Deus, e Deus destinou ela, porque alcançou salvação, para estar com ele ali, aguardando o dia do arrebatamento, onde Jesus, como diz a Bíblia, trará consigo os que morreram em Cristo, os que morreram salvos. Um dos motivos para haver divergência com relação a Sheol e Hades ser a sepultura é porque a própria Bíblia traduz mais de 3 dezenas, como dizem os estudiosos, de vezes como a sepultura. Então, Sheol seria a sepultura. Mas nós devemos ter plena certeza que há diferença entre sepultura e o inferno. Há diferença entre você entender que Sheol é uma sepultura e Sheol é um inferno. Pode-se usar a mesma palavra para falar de coisas semelhantes, mas elas são semelhantes, elas não são a mesma coisa, não são iguais. Pois bem, irmãos, sepultura, apesar das traduções, apesar do que entende muitos, que é o inferno, a gente tem que ter plena ciência de que não é o inferno. Sepultura é um buraco raso, uma cova rasa de algo em torno de 1,40 m, 1,5 m, na face da terra, para depósito, descarte de um corpo de alguém que morreu. Já o inferno, a Bíblia fala que é um buraco também, mas um abismo no interior da terra, no mais profundo da terra, diria no centro da terra. E não é um buraco cavado por ser humano, é algo para conter espíritos, de condenados. Não se trata de lugar para botar matéria. Na sepultura você tem matéria orgânica, você tem corpo que será decomposto e virará pó da terra. Já no inferno não, o inferno é um lugar onde o espírito está consciente e em sofrimento. Enquanto na sepultura o corpo está morto ali, perdeu a sua alma, perdeu sua vida biológica e vai se decompor e virar pó novamente. Já no inferno, o espírito está plenamente consciente, aguardando o tribunal de Cristo, mas já em sofrimento, é que a Bíblia mostra isso. Inclusive no episódio de Lázaro, rico e Lázaro, que a Bíblia fala lá em Lucas 16, é explicado isso. Jesus explicou essa questão, que há um lugar de sofrimento já para quem não alcançou a salvação. E nós temos que ter certeza de que sepultura não é a mesma coisa que inferno, porque a palavra diz que no inferno tem choro, tem ranger de dente, tem sofrimento sem fim, tem fogo ardente, tem fumaça, tem enxofre, tem castigo, tem vergonha, tem desprezo eterno, tem perdição, tem bicho que nunca morre. E se a gente abrir qualquer sepultura ou qualquer catatumba ali, até mesmo quando você vai enterrar alguém, no lugar onde já foi enterrado outras pessoas, não se vê nada disso. Não tem esses elementos próprios do inferno. Dentro da sepultura só tem corpo em decomposição, ou restos mortais de alguém, mas jamais fumaça, jamais grito, jamais sofrimento, jamais um bicho ali que trazendo dano que nunca morre. Isso é próprio do inferno. Para você ver a distinção, dentro de uma catatumba tem corpo em decomposição e dentro do inferno tem um espírito em sofrimento, já iniciado um sofrimento que pode, se confirmado na condenação lá final, pode se estender por toda a eternidade.
Mateus 5, 22 a 30 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então vejamos aqui Jesus, finalmente, falando a respeito do inferno. Então o inferno é algo real. O inferno é algo que a gente não pode brincar com isso, porque o adversário quer às vezes esconder que nem ele existe, que o inferno não existe, que não existe condenação, que todo mundo está salvo. Ele vive ensinando essas coisas por aí, porque a pessoa perde o temor. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Jesus sabe que nós somos interesseiros, nós somos seres que têm interesse, que gostamos das coisas e às vezes deixamos de ir para alguma determinada atitude, caminho, como diz assim, até por temor. E o temor é um dos espíritos de Deus. A Bíblia fala de espírito de temor. Nós temos que temer. Se as pessoas tiverem dúvida do que existe inferno, ou não crer que existe inferno, que existe condenação, elas vão viver uma vida louca. E a Bíblia fala que o resultado de uma vida longe dos caminhos do Senhor é uma perdição e sofrimento inicialmente no inferno. Marcos 9, de 43 a 49, 47, fala da mesma coisa. O que Jesus falou a respeito do inferno. Vejamos aqui. Se tua mão te escandalizar, corte-a. É melhor para te entrares no aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Dá para ver. Na sepultura tem fogo? Só se fosse um crematório para ter fogo ali. Na sepultura não tem fogo. Para o fogo, para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Jesus falando disso, a palavra de Jesus. Onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Repete isso. Essas coisas dentro da sepultura, não. Mesmo que a tradução, os tradutores usarem a mesma palavra, Sheol ou Hades, para uma sepultura, tem que ter consciência. É por aqui que a gente discerne que não se trata da mesma coisa. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor para te entrares coxo na vida do que tendo os teus pés ser lançado no inferno. O fogo que nunca apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Novamente a palavra do Senhor aqui explicando essa questão. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor te seres entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Novamente Jesus enfatizando a questão de fogo que nunca se apaga, que o inferno é um lugar de fogo, um lugar onde tem bicho, né? Provavelmente ali para trazer mais sofrimento, devorando o espírito da pessoa, trazendo dano, e nunca morre, nunca para. Sofrimento eterno. Existe isso dentro da sepultura? Não existe. Se não existisse inferno, Jesus falaria essas coisas aqui? De forma alguma. Jesus não mente e nem teria motivo de ensinar algo que não existe. A Bíblia não existe palavra perdida, nem mesmo um só. Tudo que tem na Bíblia tem sua razão de existir. Isaías 14, 12 a 15 diz o seguinte: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e contudo será levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Coloquei isso aqui para mostrar que no Velho Testamento também falava do inferno, falando aqui da queda do adversário e falando do abismo mais profundo. O inferno, a Bíblia sempre retrata como um buraco, um abismo mais profundo no interior da terra. Não é uma cova rasa como é uma sepultura. Mateus 27, 60 diz o seguinte: e o pôs no sepulcro novo que havia aberto na rocha, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Colocando aqui alguns outros versículos, não mais do inferno, mas da sepultura, para que possa se identificar a diferença também de uma sepultura e de um inferno.
A sepultura é um buraco, aqui no caso era um buraco novo, na rocha, e que não tinha nada de fogo, de enxofre, de nada lá dentro disso. Aqui Mateus 14:8 diz: esta fez o que podia, antecipando-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Jesus falando que o corpo dele seria colocado em uma sepultura. Aí Lucas 16:23, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui veja só, falando do inferno, o sofrimento no inferno. Que é episódio lá de Rico e Lázaro, onde Jesus explicou a questão do seio de Abraão, de destinos diferentes para quem morre salvo, para quem não morre salvo. Então, irmãos, vamos parar por aqui, porque tem muito mais versículo, mas vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou até pular alguns aqui. A única coisa que eu queria deixar ainda também é que, embora seja destinos para espíritos não salvos, o lago de fogo e o inferno não é a mesma coisa. A Bíblia fala que o inferno um dia será lançado dentro do lago de fogo. O inferno e a morte serão lançados dentro do lago de fogo. Se fosse a mesma coisa, não haveria por que ter esse ensino na Bíblia. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é depois do tribunal de Cristo. Quem for julgado e condenado, inclusive o adversário, será lançado lá. Então, não é a mesma coisa. E também dá a entender, já que essa terra vai deixar de existir, o inferno, que é no interior dessa terra, também vai deixar de existir. Vai ser tirado daqui e lançado no lago de fogo. E a Bíblia não diz onde é que é esse lago de fogo. Provavelmente é um lugar espiritual de condenados, mas não mais no interior desta terra, porque essa terra, a Bíblia diz que um dia vai passar. Amém? Quero agradecer a todos. Esse vídeo não é para assustar ninguém, para a gente ter consciência de alertar a nós mesmos, principalmente a nós, de buscar salvação, de buscar viver crendo na palavra de Deus. Jesus não é mentiroso, ele falou muitas vezes a respeito de inferno. E alguns chegam a dizer que Jesus falou mais de inferno e de lago de fogo, de condenação. No Novo Testamento fala muito mais do inferno até mesmo do que do céu. Não é porque ele quer aterrorizar ninguém, é porque ele quer alertar dos perigos que é a gente não ter temor e levar a vida sem considerar que destino que eu estou semeando. A Bíblia fala muito do princípio da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso vai colher. Qual é a semeadura que leva para o céu? Qual é a semeadura que acaba no inferno? Quem crê em Cristo, ainda que morra fisicamente, viverá. Então a semeadura, o que você tem que fazer, que eu tenho que fazer, é aceitar Jesus e viver Jesus como processo, como caminho que leva para o céu. O caminho estreito é Jesus. O caminho largo, o caminho da perdição, a porta larga, é que leva para o inferno. É a vida no mundo, servindo o curso do mundo. Amém? Não é para assustar, é para saber que o Senhor tem o paraíso, o céu para todos aqueles que o amarem. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.